Livro Mulher, Cristã e Bem-Sucedida, redefinindo biblicamente o trabalho dentro e fora do lar. Parte 1. A história do trabalho. Capítulo 1. Nossa história. Quando minha mãe faleceu depois de um acidente de carro, minhas irmãs e eu tivemos 3 dias para organizar seu funeral. Planejar um funeral é como planejar um casamento sob o efeito de energéticos. Organizamos a cerimônia e coordenamos todos os detalhes da recepção, porém em pouquíssimo tempo, e ainda tínhamos de lidar com o luto. Enquanto estávamos ali sentadas em roupas de dormir, organizando desesperadamente o que iríamos fazer, coube-me a difícil tarefa de dirigir a nota de falecimento de minha mãe para o jornal. Eu me oferecera para fazer isso porque queria honrar sua vida, mas escrever seu obituário representava todos os desafios com os quais eu tinha lutado enquanto escrevia este livro. As últimas palavras sobre a vida de minha mãe deveriam ser sobre sua profissão, embora eu soubesse que isso era apenas uma parte de sua identidade. Quando sua vida foi processada pelo formato padrão dos obituários, exibia apenas os rótulos de dona de casa e voluntária. Pelo menos não era doméstica. Ela sempre fazia questão de afirmar: não sou casada com uma casa. Minha mãe me criou em meio a uma grande agitação no que diz respeito à identidade das mulheres, durante os anos do movimento de libertação feminina. Embora por muitos anos mamãe tenha trabalhado em empregos na televisão e em jornalismo, após se casar com meu pai, ela escolheu trabalhar em casa, criar suas 3 filhas e construir um lar para nossa família. Durante os anos 1960 e 1970, as escolhas que ela fez sobre produtividade eram questionadas por uma cultura mais ampla, o que a levou algumas vezes a se sentir irrelevante. Nunca me casei nem tive filhos e sempre trabalhei. Quando as pessoas descobrem que sou escritora e produtora de filmes, quase sempre recebo uma resposta entusiasmada no sentido de quão interessante deve ser meu trabalho. Às vezes sinto que o que faço é visto como muito mais interessante do que o trabalho que minha mãe fazia. E por mais que eu goste do que faço profissionalmente, sempre quis ter um marido e filhos. Não é uma decisão tipo, ou isso ou aquilo, embora eventualmente pareça dessa forma. Especialmente quando pessoas que nunca encontrei pessoalmente presumem que escolhi intencionalmente ser uma mulher de carreira profissional. Minhas 2 irmãs eram profissionais que continuaram a trabalhar depois do casamento. Mas não muitos anos depois, cada uma já com 3 filhos e sogros com doenças sérias, elas escolheram deixar o trabalho por vários anos a fim de cuidar de suas famílias. Seus dias são repletos de uma lista infindável de tarefas que consistem em dispensar cuidados a múltiplas gerações. Somos uma família com muitos exemplos de produtividade feminina, mas por toda a minha vida tenho ouvido apenas o que as mulheres deveriam fazer. Sempre há uma nova controvérsia em erupção. Enquanto eu trabalhava neste livro, uma especialista em tecnologia rodeava o circuito de palestras, falando às mulheres sobre como devem ser mais ambiciosas. Outra executiva de tecnologia construiu um berçário ao lado de seu escritório e voltou ao trabalho após 2 semanas apenas de licença maternidade. Em seguida, desmanchou a fraternidade, tirando todos os privilégios de suas funcionárias trabalharem em casa. Uma terceira mulher, professora universitária bem-sucedida, publicou um artigo descartando veementemente
a ideia de que as mulheres possam ter tudo. A cada vez, as facções provenientes das sugestões relativas e às ideias tornaram-se mais insustentáveis. As briguinhas individuais na Guerra das Mães sempre causaram danos colaterais, ferindo mulheres exaustas que tentam fazer o melhor que podem com os recursos, as oportunidades e as responsabilidades que têm. Precisamos de perspectiva. Há uma boa lição a ser aprendida com uma ideia que surgiu uns 100 anos antes da primeira rodada na Guerra das Mães. Trata-se do conceito de terra plana. Ensinaram a maioria de nós que nossos antepassados acreditavam que a terra fosse plana, porque a igreja antiga acreditava que isso fosse verdade. Contudo, a ideia de um mundo esférico já era aceita até mesmo no século IV a.C. Qualquer um que observasse um navio navegando pelo horizonte para então retornar jamais poderia acreditar que a Terra fosse plana. Então, de onde surgiu a falsa ideia de que a igreja acreditava que o mundo era plano? Essa foi a história revisionista inventada em fins do século XIX. 2 livros foram publicados por volta de 1870 com esse fato, a fim de estigmatizar a fé cristã e dar apoio ao pensamento científico na batalha sobre a evolução. Após a sua publicação, praticamente todos os livros, textos e os professores de ensino médio nos Estados Unidos apresentavam esse fato, ainda que o estudo diligente de materiais históricos e o bom senso dissessem outra coisa. A verdade foi suprimida para atender a uma agenda ideológica. Na condição de mulheres do século XXI, nós também recebemos numerosos fatos de terra plana sobre nossas vidas que aceitamos sem questionamento, de pessoas que defendiam todos os lados da questão. Pode ser difícil discerni-los, exceto por um fator. Nós podemos reconhecer um fato de terra plana pela caixa de um tamanho que cabe em todo mundo, que o abriga. E a dor proveniente da tentativa de se espremer para se encaixar em um modelo tamanho único que outras pessoas determinam para você pode ser terrível. Quando você quase chega a se encaixar, alguém aparece e dá um chute na caixa, derrubando tudo. Você é uma mãe que trabalha? Com certeza você vai acabar negligenciando seus filhos. Tapa na cara. Ah, puxa, você é uma daquelas mães que praticam ensino domiciliar. Todas essas crianças são suas? Bomba! Então, não vai voltar a trabalhar depois de um bebê nascer? Sim, bem, boa sorte com isso. Puxa, você não foi promovida porque queria poder jantar em casa com a família? Como isso funciona para você? Bom! As mulheres solteiras profissionalmente bem-sucedidas assustam os homens. Misericórdia! Ah, então você é uma daquelas mães que ficam em casa com os filhos? Pois é, deve ser legal. Ai, ai. Relaxe. Este livro não é mais uma caixa de tamanho único. Na verdade, tenho paixão por rejeitar fatos baseados no pensamento do tipo tamanho único, especialmente quando o conselho é aplicado de forma ampla a todas as mulheres durante todo o tempo, não obstante seu treinamento, as circunstâncias, a localização, os dons ou suas histórias pessoais. O único jeito de se livrar desse ciclo infindável de desentendimento é ver como chegamos até aqui, para então deixarmos de medir umas às outras pelos padrões humanos. Sou apaixonada por rejeitar fatos que não se alinham com a graça, a misericórdia e a liberdade que nos são oferecidas no Evangelho de Jesus Cristo, especialmente no caso daqueles que nunca ouviram essa boa nova. Foi por essa razão que eu quis escrever este livro, para ajudar mulheres em todos os estágios da vida
a refletir com clareza sobre os dons e as oportunidades concedidas por Deus e sobre como investir nessas situações individuais e específicas à luz da eternidade. Essa é uma questão profundamente relevante para a maioria das mulheres. Fui lembrada disso quando uma igreja grande me pediu para falar em um retiro feminino sobre mulheres e trabalho. Outras palestrantes falaram sobre mulheres no lar e mulheres na igreja. Parecia um evento que oferecia alguma coisa para todas, mas depois da minha palestra fiquei ouvindo sobre quantas mulheres não apareceram no retiro inteiro porque temiam que a minha única sessão sobre mulheres e trabalho fosse repreendê-las pelas escolhas que haviam feito. Aquelas que vieram falar comigo depois disseram que queriam que as suas amigas tivessem ouvido minha fala sobre o quadro mais amplo da produtividade feminina. O que você disse não era sobre a mulher que trabalha fora ou sobre a mãe que fica em casa. Era direcionado a todas as mulheres. Não foi a primeira vez que deparei com essa confusão medonha. Anos atrás, quando comecei a dar palestras sobre questões relacionadas a mulheres cristãs, sempre honrei os papéis de esposa e mãe. Eu era solteira, com emprego em tempo integral, fato que fazia parte de minha apresentação como palestrante. No entanto, sempre podia contar com alguém que levantaria a mão para perguntar: será que está certo as mulheres trabalharem fora de casa? Gritamos umas para as outras por cima do muro, criados por numerosos fatos de terra plana, por não conhecermos a história do trabalho das mulheres. Aceitamos as caixas de tamanho único quando não precisava ser assim. O que realmente precisamos conhecer é o propósito do trabalho ou as múltiplas facetas da produtividade que tornam o trabalho das mulheres diferente do trabalho dos homens. Essa não é uma ideia nova. O que realmente necessitamos é de princípios de sabedoria atemporal que venham diretamente das Escrituras. Como então seremos bem-sucedidas? Se você abriu este livro esperando que alguém lhe desse uma fórmula para a vida bem-sucedida, não vai encontrá-la aqui. O que encontrará é uma visão geral acerca do trabalho das mulheres ao longo de muitas eras, um exame do que significa ser criada como mulher, à imagem de Deus, prolífica no lar e no trabalho, com algumas ideias de como aplicar esses conceitos nos diversos estágios da vida. Mas nada de fórmulas para o sucesso profissional ou pessoal. Isso porque a verdadeira medida do sucesso não se baseia em nenhum padrão humano. Nossa cultura cria a identidade da produtividade e recompensa aquilo que percebe como mais importante ou com maior status. Jesus não cometia esse erro. Ele modelou para nós a postura de servo, a fim de que pudéssemos compreender a hierarquia de seu reino, como ele disse aos seus discípulos. Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 42 a 45. Nossa cultura acredita que somos pessoas criadas por si mesmas e que podemos alcançar qualquer coisa que quisermos. Mas a Bíblia enfatiza repetidas vezes que somos meros receptores da graça. Tudo o que temos
é presente de Deus. Em 1 Coríntios 4:7 temos: pois quem é que te faz sobressair? E quem tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? Como então medir o sucesso? Devemos pensar como receptores que um dia prestarão contas de como gerenciamos aquilo que nos foi dado. Somos guardiões de tudo que temos recebido, inclusive de nossos relacionamentos. É Deus quem nos dá o cônjuge, as amizades, os filhos, o tempo, os talentos, os interesses, as oportunidades e as tarefas que preenchem nossos dias e anos. Podemos ser esposas ou mães, mas, por mais importante que sejam essas condições, são papéis que terminam nesta vida. Continuamos por toda a eternidade como filhas de Deus e irmãs daqueles que foram resgatados por Cristo. Podemos trabalhar em profissões altamente consideradas ou nem mesmo receber pagamento por nosso labor diário. Esses papéis também não são a nossa identidade, são apenas oportunidades que devem ser investidas para a glória de Deus. Deus quer que as coisas que Ele nos dá em termos de relacionamentos e oportunidades sejam multiplicadas em prol de seu reino. É essa a verdadeira medida do sucesso, a mensagem do restante desse livro. Mas agora mesmo, minha colaboradora Nora e eu queremos nos apresentar a vocês por meio de nossas histórias de amor e trabalho. Uma enorme TV em cores. Quando eu, Karen, era menina, costumava ir com minha mãe visitar uma de suas amigas que vivia em um convento. Nesse lugar, havia o maior aparelho de TV em cores que eu já vira. Assim, por algum tempo, sempre que alguém me perguntava o que eu queria ser quando crescesse, eu respondia prontamente: freira. Elas têm um aparelho de TV em cores enorme. Obviamente, minha primeira escolha vocacional não fora bem pesquisada. Nem mesmo alguns anos mais tarde foi bem pesquisada a ideia de eu me tornar ginasta nas Olimpíadas. Eu não era baixinha e miúda o suficiente, nem tinha boa coordenação motora. Tinha excesso de entusiasmo, mas um sério déficit de habilidades. Na fase adulta, o tema do convento reapareceu. Estava no início da casa dos 40, era solteira, não tinha filhos e estava passando o Natal na casa de meus pais, enquanto minhas irmãs casadas passavam as festas com suas próprias famílias. Sentados à mesa do café da manhã no dia de Natal, minha mãe olhou para mim e disse: sabe, seu pai e eu estávamos preocupados com você. Quando tivermos partido, queremos saber que você será bem cuidada. Então, estive pensando, você consideraria a ideia de entrar em um convento? Talvez não tenha sido a melhor hora para as emoções de uma mulher solteira. O Natal tem todo tipo de expectativas embrulhadas, mas eu tenho de aplaudir o fato de ela ter se preocupado comigo. Não, mãe, não pensei nisso. Acho que é porque já tenho um enorme aparelho de TV em cores, disse eu. Ah, está certo, isso é o que eu deveria ter dito, mas na verdade sequer imaginei isso até alguns anos mais tarde. Teria sido uma resposta mais esperta. Apenas pensei com meus botões. Um convento? Sério? Embora o convento fosse a única opção para a maioria das mulheres solteiras na Idade Média, felizmente eu tinha mais algumas opções vocacionais no século XXI. Por mais de 30 anos tenho trabalhado em diversas posições na televisão,
em produção de filmes, publicações, imprensas e empresas de comunicação. Trata-se de uma façanha surpreendente, pois continuo afirmando que tenho apenas 29 anos. Não ache graça disso. Isso só me estimula a continuar batendo na mesma tecla. Mais recentemente, abri minha própria companhia de filmes. No ano em que comecei, a economia estava desmoronando, mais depressa do que eu conseguia elaborar meu plano empresarial. Já tinha dado aviso prévio em meu emprego anterior e faltavam apenas alguns meses para encerrar uma ocupação em que eu mantivera por uma década. As manchetes dos noticiários faziam a cabeça girar enquanto caíamos em espiral bem no fundo da grande recessão. Lembro claramente o sentimento de ruína, perguntando-me se eu havia tomado a decisão certa. A indústria passava por uma grande mudança na forma como os filmes eram apresentados e distribuídos no mercado, e eu não queria perder a oportunidade de navegar nessa onda. Essa era a parte empolgante da coisa. O lado peculiar era que eu não esperava tornar-me empresária em meados da casa dos 40 anos. Esperava ser como minhas irmãs mais novas, uma mulher casada com 3 filhos, passando a maior parte do tempo em uma SUV. Éramos todas incrivelmente ocupadas nesse estágio da vida, mas minha agitação toda não me chamava de mamãe. 10 anos antes eu dera um salto semelhante quando a empresa para a qual eu trabalhava na Virgínia fechou. Eu era uma nova cristã e sabia que se quisesse continuar na indústria de filmagem, teria de me mudar para Nova York ou Los Angeles. No entanto, resolvi ficar onde estava por amor à minha igreja. Esperava que um dia eu tivesse o privilégio de ser esposa e mãe. Antes minha conversão, aos 30 anos, eu não tinha uma visão muito boa acerca do casamento. Mas depois de me tornar crente em Jesus, passei a nutrir novo apreço por isso. Assim, com esperança brilhantes, fiz a transição de minha carreira em filmes para uma carreira como escritora freelancer. Na minha cabeça, essa seria a profissão perfeita para me integrar à vida em família. É fácil fazer as coisas a partir do lar e é possível aumentar ou reduzir o ritmo conforme a necessidade. Contente comigo mesma por planejar uma carreira flexível, fiquei esperando o marido e os filhos aparecerem. Quando depois de alguns anos eles não se materializaram, acabei voltando para o trabalho em tempo integral. Precisava do dinheiro. Ainda tinha esperança de me casar e ter uma família, acreditando que poderia voltar para a experiência de escrever como freelancer, se isso fosse necessário. Infelizmente, meus planos em longo prazo não incluíam a ideia de que eu permaneceria solteira. 10 anos depois, eu estava em meados da casa dos 40 e precisava pôr em prática um plano de retaguarda que eu não tinha. Foi quando resolvi dar o grande mergulho como criadora de filmes independentes. Mas apresentar-se como escritora independente é imensamente mais fácil do que criar uma companhia limitada com investimentos privados e miríades de ramificações financeiras e legais. Meu primeiro ano no negócio foi uma dura curva de aprendizado de regulamentações do governo quanto à produção e implementação do trabalho cinematográfico, previsões de entrada em dinheiro vivo e investimento em software de contabilidade. Foi um exercício de construção da fé como nenhum outro que eu já experimentei. Aprendi a orar pedindo o pão de cada dia. Quando não sabemos de onde virá o próximo cheque de pagamento,
a fidelidade de Deus torna-se ainda mais vívida. Agora sou empregadora de uma pequena equipe. Não é o mesmo que ser mãe, mas sinto a obrigação maternal de prover meus empregados. Embora minha vida não se tenha desenvolvido de acordo com minhas próprias expectativas, tenho visto Deus trabalhar nela de diversas maneiras. Tenho muitos testemunhos de orar pedindo um trabalho, um contrato ou um contra-cheque pago e ver tudo acontecer de um modo quase milagroso. Minhas experiências de trabalho me ensinaram que posso confiar em Deus. Ele tem me direcionado com frequência a assumir diversos riscos sempre que começava a carreira, em intervalos periódicos, mas sempre foi fiel em me prover. Esses empreendimentos não vinham sem preocupação, estresse ou orçamento apertado, mas eram todos instrutivos, especialmente quanto a meu próprio caráter. O trabalho tem sido meu cadinho para a santificação. Nada revela mais uma atitude de orgulho e impaciência do que um grande projeto com um prazo de entrega loucamente apertado e um orçamento incrivelmente pequeno. O amor é paciente, é benigno. 1 Coríntios 13:4. Muitas vezes tem sido uma mensagem mais significativa em meu escritório. Conforme tenho aprendido, Deus tem um propósito para nossa produtividade. Ele usa nosso trabalho diário como um meio de transmitir graça a outras pessoas e aprender mais sobre Ele. Estou totalmente consciente de que vivo pela graça e em nenhum outro lugar vejo isso com maior clareza do que em meu trabalho. Fazendo Deus rir. No mesmo período em que Caroline começava sua companhia de filmes, eu, Nora, ligava para pedir que escrevesse um livro para mulheres a respeito do trabalho. A maré crescente de questões na mídia e no olhar do público, bem como minhas lutas internas, despertava nosso interesse. Tivemos uma conversa bastante longa pelo telefone. Descobrimos que, embora tivéssemos experiências de vida distintas, concordávamos quanto ao problema que enfrentávamos como mulheres cristãs no trabalho. Vimos que muitas de nossas ideias, expectativas, pensamentos e sentimentos quanto ao trabalho se entrecruzavam, embora eu não tenha me casado nem tido filhos. Amo e valorizo os papéis de esposa e mãe, mas o trabalho sempre foi uma parte importante em minha vida. De início, eu acreditava que minha carreira como nutricionista seria boa para me lançar nesses papéis. Agora percebo quão pouco eu sabia sobre trabalho quando era jovem. Enquanto eu crescia, pertencia à geração criada sob os grandes efeitos das vitórias do feminismo. Ajudava também o fato de ser uma época de prosperidade sem precedentes. Encontrar um emprego para o qual fui educada e no qual me sentisse realizada era a concretização de todos os meus sonhos. As moças da minha idade acreditavam que podíamos fazer tudo e ser tudo que estipulássemos como meta. Ouvíamos: seja a primeira mulher presidente ou vá transformar o mundo. Nós tínhamos esse direito e só deveríamos subir a escada do sucesso. Mas sonhos assim não duram muito. As escadas se quebram. As pessoas se esquecem de segurar a escada. Os planos mudam. Eu acho que toda vez que você quiser fazer Deus dar uma risada, deverá dizer-lhe que tem um plano. Meu plano era terminar a faculdade, casar-me, trabalhar por uns 2 ou 3 anos
e então tirar um tempo para criar uma família. Achei que as horas flexíveis de uma nutricionista na profissão médica se encaixariam muito bem em meus objetivos e interesses. Lembro-me da primeira vez que entrei numa sala de nutricionistas. Estava repleta de mulheres bem resolvidas e confiantes. Perfeito, pensei. É aqui que eu me encaixo. Essas mulheres são igualzinhas a mim. Naquele dia e aquela reunião fez com que eu pensasse que me encaixava, que encontrara meu lugar, o tipo certo de trabalho e o tipo certo de pessoas. Encontrara algo para fazer que parecia ter sido feito para mim. A vida seguia de acordo com o meu plano. Terminara a faculdade, conseguira uma desejada posição de estagiária e agora estava no rumo certo de minha carreira. Quando estava no ensino médio, jurei que terminaria a faculdade. Na minha escola particular, ouvia dizer que as meninas não precisavam de exigências maiores em matemática, porque seriam apenas esposas e mães. Esse comentário provocou minha ambição. Nem eu, nem meu pai acreditávamos nisso. Filho de imigrantes, ele acreditava que o estudo era um privilégio. Seu sonho era que suas 4 filhas frequentassem a faculdade e se formassem. Conquanto meu pai me estimulasse a buscar educação, minha mãe estava à frente do lar, encorajando-me a incluir o casamento e a família em minhas aspirações. Ser esposa e mãe estava no meu radar, mas eu dizia a mim mesma que queria mais do que este mundo tinha para oferecer antes de me estabelecer. Tudo veio à tona no verão em que terminei meu estágio na Costa Leste. Quando meu programa se encerrou, eu havia terminado com meu namorado que vivia longe no Texas. Eu havia voltado para casa para viver com meus pais, sem namorado, sem emprego, sem rumo. Sentia-me desiludida. Minha fé bateu de frente com o muro da realidade. Eu achava que, por ter trabalhado e me esforçado tanto nos anos do ensino médio e faculdade, Deus me devia alguns favores. Eu pensava, se você der duro no trabalho, tudo vai trabalhar a seu favor. Achei que isso não fosse apenas meu plano, mas também o plano que Deus tinha para as boas moças cristãs. Foi nesse ponto que eu acho que Deus começou a dar risadas, especialmente quando comecei a namorar um daqueles que eu dizia nunca, jamais. Depois de minhas experiências anteriores, eu dissera que jamais voltaria a namorar alguém à distância. É difícil demais, eu dizia a mim mesma. Mas esse homem, Travis, que mais tarde se tornaria meu marido, conquistou-me com suas palavras encorajadoras, a despeito das 3.000 milhas que havia entre nós. Acontece que Deus tinha um plano diferente do meu, mas era bem melhor do que eu pensava. Jeremias 29:11 diz: Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Esse versículo foi repetido para mim durante toda a minha infância e agora fazia mais sentido, pois eu via Deus dirigindo minhas escolhas iniciais de vida. Independentemente do que eu dizia que faria ou não, Deus sempre me convencia de que o que Ele me oferecia era infinitamente melhor. E eu precisaria disso quando crescesse. Lições no deserto. Depois de Travis e eu nos casarmos, mudamos para o Arizona, onde na época ele vivia. Não foi fácil começar tudo de novo. Tínhamos de edificar um novo casamento, como também reconstruir tudo o que eu tivera antes na Costa Leste. Mesmo assim, eu imaginava estar mais uma vez no rumo certo com os alvos de minha vida.
Durante os meus 7 anos ali, trabalhei como nutricionista registrada em parceria com 2 hospitais. Eu via os pacientes no hospital, dedicava meu tempo à construção de uma clientela mais ampla, por meio de um programa educativo de nutrição na comunidade, e me esforcei bastante para desenvolver uma clientela particular. Eu gostava do meu trabalho. Isso, porém, ainda era no Velho Oeste, agravado pela Grande Recessão. Apesar do sucesso de meu trabalho, fomos afetados por inúmeras circunstâncias que não podíamos controlar. Mudamos de residência 5 vezes. Meu marido teve 7 empregos diferentes. Tivemos 2 bebês não planejados. Por 2 vezes tivemos de recorrer ao seguro-desemprego. Do lado de fora podia parecer que vivíamos o sonho americano. Estávamos casados com 2 filhos, tínhamos comprado uma casa. Mas quando a nossa van começou a quebrar, repetidas vezes, passando pelo menos uma semana de cada mês na oficina e não em nossa garagem, nossa conta bancária ficou totalmente esvaziada. Havia também aqueles momentos humilhantes em que tínhamos de aceitar dinheiro da família e dos amigos para pagar as contas. Não existe sentimento de sucesso quando precisamos nos candidatar à assistência social pública. E tudo isso estava bem longe da ideia que eu tinha sobre meu futuro. Para uma moça criada em uma geração e em um lugar no qual todo empreendimento prosperava com grande lucro, isso representava uma derrota completa. Na costa leste, eu havia dirigido uma lucrativa empresa de buffets por 6 anos. Agora eu tinha de trabalhar só para pagar as contas. Porque nada pode ser fácil, eu perguntava a mim mesma pela manhã, ao colocar as coisas e as crianças no carro para levá-las à casa da avó, a fim de correr para o trabalho e em seguida correr de volta para eles e para nossa casa. Mais uma vez eu estava sendo confrontada por minhas próprias expectativas em relação ao trabalho. Eu achava que o trabalho dizia respeito a devagar e sempre alcançar o sucesso construindo alguma coisa que ficava cada vez melhor e maior. Mas aqui estávamos nós, um casal com formação universitária, sendo meu marido pós-graduado, dando presentes de Natal da loja em que ele conseguia trabalho temporário. As lições que aprendi nos tempos difíceis realmente forjaram a minha dedicação ao assunto deste livro. Todos os meus ideais sobre trabalhar ou ser uma mãe que fica exclusivamente em casa com os filhos foram jogados pela janela nesses anos. Como, por exemplo, quando tive de deixar meu bebê com 8 semanas em casa com o papai para voltar ao trabalho. Isso fez com que eu desejasse aprender mais a respeito do trabalho como mulher cristã. Depois de minha experiência, mais do que nunca estava convencida de que as jovens devem estudar e se formar para ter uma habilidade para a qual voltar nos tempos difíceis. Eu tive de literal e espiritualmente passar pelo deserto para aprender essas lições. Tive de crescer e sair dessas ideias preconcebidas sobre a minha vida. Não podia trabalhar porque tinha um ponto para provar ou para me realizar. Juntos, Travis e eu tivemos de aprender que ninguém nos deve nada só porque nós damos duro ou porque temos um diploma de estudos avançados. Quando a vida não era fácil, aprendemos que tínhamos de trabalhar não somente para nossa satisfação pessoal ou para suprir necessidades básicas, mas também para Deus. Um novo começo. Chegou uma hora em que conseguimos ficar de pé. A economia se estabilizou e nossas vidas também se firmaram.
Estranho que meu questionamento quanto ao trabalho não tivesse cessado quando as coisas se tornaram mais fáceis para nós. Na verdade, minha paixão por esse assunto até cresceu. Travis também me estimulava a ser ambiciosa. Deixava pela casa todos os seus livros sobre empreendedorismo e depois de ele deixar uma pilha bem grande no criado mudo, comecei a pegar esses livros e lê-los com voracidade. Eu pensava, por que não existem bons livros como este destinado a mulheres? Prosseguindo em minhas conversas com Carolyn, percebi que realmente desejava ler um livro desse tipo. Agora, porém, tenho novas perguntas para acrescentar a essa lista. Assim que achei que havia compreendido tudo e me vi mais tranquila no Arizona, trabalhando em tempo parcial, cuidando de meu lar, com Trevor estável no trabalho, mudamos-nos para ter uma nova oportunidade e um novo começo. De volta à costa leste dos Estados Unidos, eu fiz a transição para ser uma mãe que permanece em casa o tempo todo pela primeira vez em todos os anos de casada. Ficar em casa com filhos pequenos tem me oferecido um novo conjunto de desafios. Depois de trabalhar por 17 anos, luto com novos aspectos das mesmas questões de produtividade, a partir do lar. Agora pergunto, será que eu deveria trabalhar fora quando não mais preciso tanto? É errado eu me sentir desanimada por estar em casa? Deveria no próximo ano começar a investir em minha profissão antes de pensar em ter outra criança? Devo mesmo ter outro bebê? Agora que minha vida está um pouco mais tranquila, descobri que tenho de enfrentar uma nova enxurrada de pressões. Atualmente, Travis e eu vivemos numa região de alta competitividade e eu sou pressionada a ser determinado tipo de mãe. Sou bombardeada não apenas com as expectativas culturais de sucesso profissional, como também com pressões pessoais, como, por exemplo, as de apresentar um lar e filhos perfeitos. A era digital só agrava essa situação. Quando as redes apresentam perfeições por todo lado, é fácil nos sentirmos intimidadas com as comparações. Então eu me pergunto, será que estou fazendo bastante? Por isso, a pesquisa que fizemos para esse livro está me ajudando a navegar pela minha vida de hoje e as escolhas que tenho de fazer pela fé em Deus, quer eu trabalhe fora da minha casa, quer permaneça apenas no lar. O que Carol e eu sentimos é a necessidade de uma perspectiva maior de produtividade. Conquanto nossas vidas de trabalho sejam muito diferentes, nós vemos valor no trabalho que fazemos. Temos necessidade de aprender como chegamos à ideia de que um tipo era melhor do que o outro. Portanto, nos demais capítulos desta sessão, examinaremos a história do trabalho das mulheres. Isso deverá nos ajudar a entender as pressuposições que trazemos às nossas próprias narrativas e as expectativas que temos acerca do trabalho. Carolyn e eu somos apenas duas histórias dentro da narrativa maior que Deus está criando e na qual está trabalhando. Nós as oferecemos como um modo de você vir a nos conhecer e ver de onde viemos à medida que vamos examinando esse assunto. Reconhecemos que temos pontos cegos em nossa experiência. Sabemos que somos limitadas. Também reconhecemos que nossas histórias ainda estão inacabadas. Como até aqui, Deus tem sido fiel em nos ajudar na obra. Sabemos que o será também para vocês. Como diz o Salmo 33:4, a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel.